Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Adilson que realize a leitura de um versículo da Bíblia. A minha alma se fartará como de tutano de gordura, e a minha boca te levará com alegres lábios. Amém. Amém. Solicito ao vereador Maurício Zimmermann que ocupe a segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhores vereadores, funcionários da casa, ao público que nos acompanha presencialmente e pelas redes sociais, uma boa noite. Solicito à primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, vereadora Tati. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. Boa noite também aos funcionários da casa e todos que nos assistem aqui presencialmente e quem nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 22/5/2023. Ofício número 16/2023 da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando resposta ao requerimento número 292/2023, de autoria dos vereadores professor Osmar, Silmara Gontari, Tati Carvalho, Oílio Godoy e Vilmar Sudoski. Ofício número 50/2023 da Secretaria de Administração, Finança e Orçamento, encaminhando os balancetes do mês de abril de 2023. Ofício número 135/2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 188/2023, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 138/2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 196/2023, de autoria dos vereadores Vilmar Sudoski, Adilson Steidel, André Flenick, Gilmar Martins, Maurício Zimmermann, professor Osmar, Silmara Gontari, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 150/2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 414/2022, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 311/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento número 266/2022, de autoria dos vereadores Vilmar Sudoski e professor Osmar. Ofício número 312/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento número 269/2022, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 035/2023 do Departamento de Leis e Decretos, encaminhando a sanção do projeto de lei ordinário número 044/2022. Ofício número 162 e 163 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 46 de 2023, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 47 de 2023, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a custear despesas e dá outras providências. Projeto de resolução número 004 de 2023, que altera a resolução número 825 de 21/12 de 2001, da autoria da vereadora Tati Carvalho.
ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinária número 39 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do PROERD. Projeto de lei ordinário número 43 de 2023, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Especicionais de Canoinhas, a PAI, e adota outras providências. Primeira votação. Projeto de lei ordinário número 037 de 2023, que instituiu a Feira de Artesanato da Estação de Marcílio Dias e da outras providências, com emenda modificativa. Projeto de lei ordinário número 032 de 2023, que denomina Via Pública Júlio Vender. Indicações. Indicação número 273 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Rafaela Maiers Aniolo Seleme, secretária municipal do Meio Ambiente, a implantação em locais diversos à cidade de ecopontos que consintem em container com divisão seletiva do lixo, visando facilitar a coleta. Esse modelo está sendo implantado na cidade de Rio Negrinho. Indicação número 274 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Rafaela Maiers Aniolo Seleme, secretária municipal do Meio Ambiente, a implantação de placas nas praças da cidade, indicando a existência de espécies nativas de abelha sem ferrão. Sugere-se também a criação de um meliponário, exemplo do existente no Parque Buraco do Padre, em Ponta Grossa. Indicação número 275 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stels Negroscope, secretária municipal de Educação, e ao senhor Marcos Antônio Cucars, gestor municipal de Cultura, para oferecer cursos de marcenaria para jovens e crianças, observando as didáticas específicas e cuidados com a segurança. Nossa região é privilegiada na produção de madeira, mas carece de profissionais qualificados e diversificações de produtos finais. É isso que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que se informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadoras, vereadores aqui presentes, público presente, uma boa noite aos que nos assistem pela internet. Sobre as indicações de hoje, a primeira fala sobre a instalação dos ecopontos. Então, só para exemplificar, o ecoponto é uma forma até de reciclagem, onde utiliza-se um container que foi utilizado, colocam-se algumas divisórias e em cada divisória um espaço para colocar um determinado tipo de lixo. A divisão que a gente conhece, o plástico, o metal, o papel.
E a ideia é fazer um lixo no maior porte e ele tem maiores proteções contra o vandalismo. A gente sabe que Canoinhas sofre muito com vandalismo em nossa lixeira. Importante ressaltar que os municípios de Rio Negro, ali no Paraná, e também Rio Negrinho, em Santa Catarina, construíram ecopontos até com sistemas de segurança próximos que garantem uma melhor vida útil do equipamento. Eu acredito que seja uma ideia bem importante para o nosso município, uma sugestão do meu amigo Ederson Henrique Salomão. Também na indicação de hoje, referente a nossas praças de Canoinhas, nós temos um privilégio de áreas verdes no nosso município, e junto às áreas verdes vêm algumas espécies como as abelhas nativas, as chamadas abelhas sem ferrão, jataí, mandaçaia, entre outras. O problema é que tem algumas espécies que se parecem com abelhas ou vespas e estão sendo mortas porque as pessoas têm medo, vai atacar a gente. E, pelo contrário, são espécies muito benéficas pela natureza, não fazem mal a ninguém e talvez por um desconhecimento acabam sendo mortas. Então a ideia é só colocar algumas placas indicativas e um dia, quem sabe, nós temos um meliponário, né, que é um lugar onde tem algumas dessas abelhas com algumas espécies também de flores, para que seja cultivado no nosso município. Para você ter ideia, eu conheço pessoas que fazem o comércio das caixas desses enxames e pagam até 5, 6 mil reais num enxame. Então também é uma possibilidade de renda futura para o nosso município. E a última indicação, ontem eu recebi um vídeo do meu amigo Jânio Groscope de algumas escolas nos Estados Unidos que eles já têm aula de marcenaria para as crianças do ensino fundamental. As crianças de 5, 6 anos têm o básico. Até conversamos em outras oportunidades, né, para fazer alguns projetos, até sugerimos, né, vereadora Zenilda, lá na estação do Marcílio Dias, fazer algum projeto dentro do Centro da Juventude de marcenaria, porque é uma fonte de renda bem importante. Quem precisa do profissional marceneiro sabe o quanto faz falta no nosso município. Quem trabalha na área sabe que às vezes tem projeto, né, a longo prazo. Temos aqui o Geraldo, né, que trabalha próximo, né, da parte de marcenaria, sabe que tem trabalho a longo prazo. Então a gente precisa de profissionais qualificados e quanto antes começar, mesmo que a pessoa não siga na marcenaria, é um ótimo começo para que a criança tenha interesse em matemática, engenharia, entre outras áreas. Era o que continha, senhora presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Cumprimento a senhora em seu nome e cumprimento os demais colegas. Cumprimento o senhor Geraldo e os demais que se fazem presentes hoje aqui na sessão e também cumprimento aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vereador André, eu gostaria, nessa sua última indicação, assinar junto, porque eu acho importante que nossos alunos, temos que avançar na educação tempo integral. Alunos que possam ir de manhã para a escola e à tarde fazer oficinas, pode ser de marcenaria ou outras, onde eles fiquem o dia todo sendo ocupados na questão educacional. Enquanto secretário de Educação, a gente criou uma parceria com o Senai, onde as crianças do 7º, 8º e 9º anos, eles iam, de manhã, chegavam, tomavam café na escola, pegavam o ônibus e iam no Senai. E lá eles aprendiam a iniciação profissional. Vários cursos de eletricista, marcenaria, um monte de coisa que eles aprendiam lá. E voltavam ao meio-dia, almoçavam na escola e teriam aula à tarde. E os da tarde tinham aula de manhã, almoçavam na escola e à tarde iriam para o Senai. E nós chegamos a um grupo de até de 250 alunos sendo favorecidos. E a nossa educação realmente precisa desse incentivo. A gente criou um grupo nas escolas para que também os próprios professores que dão aula de manhã, acrescentavam um pouco na sua carga horária e atendiam os alunos da manhã à tarde em oficinas. Principalmente dava aula de português e matemática e qualquer outra coisa de iniciação profissional. Isso é muito importante. E a sua ideia também nesse sentido da sua ideia que eu falo da minha, e vamos juntos trabalhar para que realmente isso aconteça. Porque a gente via até que os alunos que não tinham muita motivação para estudar, quando eles começaram a fazer os cursos do Senai, na própria sala de aula, nas disciplinas regulares, eles melhoraram o seu desenvolvimento. Porque uma coisa ligada à outra, parece que eles amadureciam e tinham mais responsabilidades com a educação
escolar, ao irem fazer esses cursos no Senai. Nós temos o Senai em Canoinhas, são poucas cidades aqui da região que têm esse privilégio de ter um Senai, e nós precisamos utilizar. E olha, que a gente fazia tudo isso, e quando não podia ir para o Senai, as aulas eram na escola, nós pagávamos o piso nacional para todos os nossos professores, nós dávamos alimentação para os nossos alunos, e tudo funcionava, estava indo muito bem. Infelizmente, parece que parou tudo. Seria isso. Senhora presidente, Com a palavra. se o vereador autor me permitir, gostaria de assinar junto. E gostaria de relembrar também que esse projeto de marcenaria, há muitos anos atrás, em 93, 94, se eu não me falho a memória, ele já existia, então, lá no bairro Cristo Rei, ao lado do posto de saúde. E eu me recordo que haviam vários projetos nesta área, inclusive o vereador Maurício Zimmermann, na época, que era estudante, era estagiário em um desses projetos que se chamava Viveiro de Flores. Para amanhã, eu vou fazer um requerimento nessa área também, foi muito boa a lembrança, porque a escola Gertrudes Miller já implantou, então, algumas atividades em tempo integral. Eu acho que é importante a gente saber, né, o que a escola vem desenvolvendo, e também reforçar a importância da escola em tempo integral e as atividades para os alunos no contraturno. Então, o Centro da Juventude ele iniciou na semana passada a aula inaugural junto com o SENAC. São mais de 140 vagas divididas nos 3 CRAS. CRAS 1 do Campo da Água Verde, CRAS 2 e CRAS 3 lá na Piedade. 2 vezes por semana, então, esses jovens participando das atividades. Num primeiro momento, estão sendo oferecidas as aulas de informática, professor Osmar, e também de auxiliar administrativo. Mas, nos próximos dias, vai começar, então, lá no Mercado Público Municipal, ao lado da rodoviária, as inscrições também para 2 cursos, curso de garçom e curso de pedreiro. Porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez uma pesquisa e viu que o mercado está precisando também desse tipo de profissional. Então, aí, serão mais de 260 horas, tanto no curso de padeiro quanto no curso de garçom. E as inscrições estão abertas e os cursos começam em junho. Então, acho que todas as atividades que puderem ser feitas, e inclusive com um certificado SENAC, que nós sabemos a importância do sistema AS, a importância desse trabalho qualificado, e aí, então, temos mais de 140 adolescentes participando dessas atividades, só para contribuir, então, com o requerimento. Mais algum vereador inscrito? Senhora presidente. Com a palavra. Boa noite, obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa. Boa noite à imprensa. Boa noite ao público que nos assiste presencialmente, em especial meu amigo Caruncho, colega de partido, ex-vereador dessa casa, o Alex Negão. Apenas contribuir um pouquinho com a discussão, porque foi citado, presidente. Realmente, a vereadora Zenilda relembrou de 27 anos atrás, quando eu iniciei minha vida profissional até na própria prefeitura. Acho que foi juntamente com a senhora, mas a senhora já como assistente social, eu como técnico agrícola na época, como monitora na época, eu como técnico agrícola na época. E a minha participação foi por 8 meses nesse período, mas realmente eu atendi nessa época, cerca de 80 crianças, mais ou menos. E a gente via que aquela valorização que era dado para eles, o que era ensinado, realmente eles surtiam efeito, principalmente por se tratar de pessoas mais carentes. E essa oportunidade, para mim, me serviu também na minha vida pessoal e profissional, como um grande crescimento, mas aquilo se perdeu no tempo. Infelizmente, e enquanto existia aquele projeto que era aqui, justamente aqui na garagem da prefeitura hoje, né, no estacionamento, daí passou-se lá pro quartel. Naquela época eu me recordo que eu ainda, quando eu saí, eu recebi uma placa de honra ao mérito, tanto pelas assistentes sociais da época, quanto principalmente pelos
menores carentes pelos aprendizes a quem eu tive a oportunidade de treinar. Inclusive, durante a campanha a qual participamos, vereadora, teve pessoas, quando eu andei ali no bairro Piedade, que foram meus ex-alunos e ainda se lembravam de mim depois de 27 anos atrás. Então, só enaltece realmente a indicação do vereador André Flenick da importância desse tipo de projetos nas mais determinadas áreas, assim como a senhora citou. Que isso venha a realmente progredir e avançarmos mais nesses quesitos. Obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Tatiane Carvalho. Senhores vereadores, eu faço uso da tribuna hoje para falar sobre 2 requerimentos que estou fazendo nessa data. E eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o requerimento 320 de 2023. Vou pedir para o Márcio colocar no Data Show alguns gráficos que são muito importantes para eu explicar, né, sobre esse requerimento. Algum tempo atrás, eu fiz um pedido para a Secretaria de Saúde e, como resposta, né, eu tive alguns dados sobre os atendimentos da nossa unidade de pronto atendimento. Então, para ficar mais fácil de explicar, eu coloquei esses dados em um gráfico, ali está no mês de janeiro, e tivemos ali os atendimentos de máxima, alta e média complexidade, que são atendimentos que realmente são de UPA, de unidade de pronto atendimento, urgência e emergência. Mas me impressiona que os atendimentos de baixa complexidade, de mínima complexidade e os eletivos somam aí cerca de 80,3% dos atendimentos da UPA. Márcio, se puder passar para o mês de fevereiro. Em fevereiro, senhores, mesmo padrão. A maioria dos atendimentos feitos na unidade de pronto atendimento foram atendimentos de baixa, mínima complexidade e atendimentos eletivos. Então, mês de março também, se possível, Márcio. Março de 2023, novamente, senhores. Dá para ver, posso pedir até, vou pedir para o Biluca disponibilizar isso depois, né, nas redes sociais da Câmara de Vereadores. O que eu quero dizer com isso? E esses dados eu não estou inventando, esses dados vieram da Secretaria de Saúde. O que acontece hoje na UPA é que eu já venho falando há algum tempo aqui nesta casa. Nós temos muitos atendimentos que estão na UPA, que são atendimentos que poderiam ser resolvidos, então, nos postos de saúde, unidades básicas de saúde. O que está acontecendo hoje? A população, que não tem culpa nenhuma, vai na UPA porque eles não estão conseguindo esse atendimento necessário que eles tanto precisam nos postos de saúde. Principalmente, o que me preocupa bastante também é o atendimento em pediatria. Hoje nós temos vigente em Canoinhas um contrato no valor de R$ 1.314.000 anual com a pediatria. Analisando o contrato, você verifica que a pediatra precisa fazer um plantão presencial 24 horas no hospital com retaguarda para a unidade de pronto atendimento. Então, me causa uma certa estranheza que muitas pessoas estão reclamando que chegam na unidade de pronto atendimento e não conseguem pediatra. Não sei se são os médicos que acabam não acionando a pediatra quando os pais precisam, né, se vêem que não há necessidade, ou a pediatra talvez não esteja fazendo os atendimentos. Isso até foi um alvo de outro requerimento que eu fiz em relação à saúde e aguardo a resposta. Mas a minha preocupação, e por isso eu fiz esse requerimento hoje, é porque a gente sabe que tem os boatos, e está também no site da Prefeitura, né, a questão de uma terceirização da UPA. E aí o que me preocupa? Será que, com esses dados que estamos vendo, o problema seria na UPA, que precisaria terceirizar e gastar a mais com isso?
ou não? Ou seria o caso da gente, então, pensar em conjunto, né, para a gente fortalecer os atendimentos nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, para então, né, aí sim, com os atendimentos realmente feitos, como o povo merece, aí sim a gente pensar numa conscientização para que as pessoas procurem os postos de saúde. Hoje não adianta a gente pensar numa conscientização dessa, porque as pessoas procuram os postos de saúde e não conseguem atendimento. Então, senhores, em relação à saúde, eu estou aqui para apresentar dados e também já já pedir para que a Prefeitura, a Secretária de Saúde, analisem esses dados. No meu requerimento, estou também perguntando se já está pronto o estudo de viabilidade dessa terceirização. Quanto que vai ser gasto a mais? Porque fiz esse requerimento anteriormente e me falaram que não estava pronto, mas tem uma portaria que nominou ali alguns servidores para fazer esse estudo, então eu acho que é muito importante que nós tenhamos acesso a esse estudo. As pessoas estão pedindo socorro, todos os dias tem reclamação por conta da demora no atendimento na unidade de pronto atendimento, e aqui a gente verifica que há essa demora por quê? Porque tem muitos atendimentos que não são da unidade de pronto atendimento, então quando chega a urgência e emergência, as equipes têm que atender a urgência e emergência, e essas pessoas que estão precisando de consulta que não é urgência e emergência e não encontram em posto de saúde, acabam ficando lá esperando horas e horas e horas. Então, existe uma solução. E eu vejo aqui, com esses dados em mãos que eu recebi da Secretaria de Saúde, que a solução para desafogar a UPA, no meu ponto de vista, não seria uma terceirização, mas sim um atendimento, ampliação de horários, como o vereador André já solicitou aqui também, nos postos de saúde. Outro requerimento que eu quero falar aqui com os senhores é um requerimento que eu até fiz um vídeo hoje nas minhas redes sociais, relacionado a um pregão eletrônico que está disponibilizado, ele está lá no site da Prefeitura para todo mundo ver, e é um pregão que hoje ele está suspenso, mas ele está suspenso porque houve uma impugnação. Uma empresa verificou esse pregão e impugnou. Então, ele diz que está alterado para suspenso, análise de impugnação. Mas esse pregão, senhores, é um valor global de R$ 174.519,96, e o objeto é contratação anual de empresa para produção de conteúdos audiovisuais, institucionais, jornalísticos, documentais e educacionais para serem divulgados mensalmente pela assessoria de empresa da Prefeitura de Canoinhas. É um valor, senhores, que eu considero razoavelmente alto para uma prefeitura que já tem assessoria de empresa. Eu fiz a publicação hoje falando sobre esse pregão eletrônico e eu só recebi mensagens do povo perguntando: a prioridade não é a saúde? Hoje temos aqui em plenário, se me permite falar, a Fábio Veiga, que é uma das pacientes urológicas que estava há meses esperando para que o seu catéter fosse trocado. A Fábio não conseguiu a cirurgia aqui por Canoinhas, a Fábio precisou ir para fora, se socorrer numa cidade vizinha, para ter esse catéter retirado. Nós temos um contrato, a Prefeitura tem um contrato no valor de R$ 107 mil com o hospital para que fossem feitos 40 procedimentos eletivos em urologia. 107 mil. Então, com 107 mil, dá para fazer 40 procedimentos cirúrgicos. Qual é a prioridade, senhores? Esses pacientes que estão esperando há meses com o catéter só pode ficar no máximo 3 meses. Eles têm pacientes há 8 meses, tem uma senhora que tem só um rim e está com o catéter ali faz muito tempo. Isso é um risco para essa população. Estou fazendo um requerimento perguntando qual o benefício que essa contratação com empresa de mídia vai trazer para a população. Será que esse valor aqui, de 175 mil praticamente, não poderia ser usado para atender esses pacientes que tanto precisam? Eu deixo aqui esses questionamentos. Eu não estou aqui hoje nem por oposição, nem por governo. Eu estou aqui pelo povo e eu quero deixar isso muito claro. O que eu estou falando aqui hoje, eu estou sendo a voz desses quase 40 pacientes que estão implorando ajuda. Não quero aqui atacar politicamente ninguém, mas eu quero aqui ser a voz dessas pessoas que estão precisando de ajuda. Com a palavra. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Gilmar Martins.
Tatiane, ouvindo atentamente você falar sobre essas questões, há uma preocupação nesse momento que nós adentramos num período que é inverno, aonde a UPA será cada dia mais, através do clima que vamos enfrentando, as pessoas, tanto pessoas idosas quanto crianças, onde venham tendo gripes e muito mais, e aonde vai superlotar a UPA a partir de agora. Então, é uma preocupação grande, e quando a vereadora fala sobre o profissional da pediatria, né, será que sempre alguém lá que atende, lá, o profissional que atende, o clínico geral que atende lá, o paciente lá, ele tem um protocolo para chamar quem está de sobreaviso, independentemente da questão de uma criança, se há necessidade ou não é? Porque ir lá e só receber uma receita ali de tomar um remédio para febre, que é uma dipirona, um paracetamol, seja para uma criança ou para um idoso, às vezes esse paciente, seja criança, ele precisa de um pediatra, né? Então a preocupação, vereadores, nesse momento, daqui para frente, que é inverno, é um momento que vai superlotar a UPA. E vai lotar, mesmo que venham trabalhando, atendendo, vai lotar. Por quê? As unidades básicas de saúde talvez tinha que abrir mais espaço para mais consulta, né, para que desafogue mais a UPA, principalmente nesse período. Quando a Vossa Excelência fala sobre a questão da terceirização da UPA, enquanto o valor ali até que não vai importar para a população, o importante é que se resolva. O importante é que a UPA funcione. Que o cidadão chegue lá, seja atendido, né, e resolvido o problema dele. Enquanto a questão da medicação, ele vai dar o jeito de comprar, mas o paciente precisa de uma receita autorizando, o profissional autorizando ali, e a fila de espera. O paciente chega na UPA lá, vai esperar 2 horas, 3 horas, 4 horas, ele vai ficar mais doente. Vai ficar mais doente do que você está ainda. Então, é uma preocupação nesse momento, de período do inverno, seja o paciente que está com uma gripe, uma febre alta, uma criança vomitando, gritando, aí tem as emergências. Então, a preocupação que vai superlotar nesse momento, e a questão da terceirização é que funcione. Quanto que vai gastar, quanto que vai custar para o município, até que nem é tão importante, né, a preocupação, mas a preocupação é que funcione, né? Quando a Vossa Excelência fala aqui tem uma paciente que está com problema, a gente tem o conhecimento de vários pacientes com esse problema, tem que ser resolvido. Agora, onde é que está o problema? Com a prefeitura? Com o hospital ou com os profissionais? O problema mais sério é com os pacientes que estão sofrendo. E esse sofrimento vem de um ano e meses. E como é que está a preocupação com o paciente? Eu não estou dizendo hoje que o Poder Executivo está sendo culpado, que é o hospital que está sendo culpado, ou que é o médico que está sendo culpado. Mas nós estamos em busca para resolver esse problema, que o responsável resolva o problema e cumpra o que tem que se cumprir por aquilo que foi assumido esse compromisso, e os pacientes parem de sofrer por questões que não é problema deles. Seria isso, presidente. Vereador Gil, se me permite, presidente. Sim, vereadora Tati. Em relação à questão dos valores da terceirização, eu nem me preocupo em relação a gastar mais com a saúde. A minha preocupação é investir valores a mais na UPA, que hoje eu vejo que o problema não é a UPA. Será que vai resolver a situação, ou esse valor poderia ser investido para a contratação de mais equipes em posto de saúde? Seria nesse sentido essa questão da utilização desse valor, só para esclarecer. Eu compreendi o que a Vossa Excelência falou, e foi o mesmo sentido que eu gostaria de falar com essa questão. Enquanto valores gastos nessas questões, não será o problema. O problema é que nós queremos que seja resolvido, né, o problema de quem mais precisa. Ainda em discussão? Senhora presidente. Com a palavra, vereador.
Vereadora Tati, como se me citou ali, realmente, a gente fala há muito tempo da questão das UBS. O problema da saúde é um conjunto. Eu acho que todos nós, vereadores aqui, em algum momento, já falamos de alguma situação que acaba resultando, eu digo, no final da corda, que acaba sendo a UPA. A UPA é, digamos, a linha de frente, a última esperança de alguém que já tem uma situação. Eu vejo aqui, recordo, o vereador Maurício, até citei na última semana, fala muito da questão da estratégia de saúde da família, principalmente no interior. Eu digo, em outras situações, desde trabalhos como fisioterapia, psicologia, entre outros, poderiam e com certeza iriam melhorar a situação da UPA. Mas eu digo que a UBS é fundamental. A UBS estando funcionando, talvez em mais horários, com mais atendimentos diários, com certeza iria dar menos problema na UPA. Quando a vereadora Tati fala do estudo, realmente, eu acho fundamental que nós tenhamos acesso e conhecimento sobre o que está acontecendo, está sendo estudado e quais seriam as vantagens e desvantagens. A gente sabe que nada é perfeito. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Eu bato muito na tecla que se a terceirização vir a acontecer, ela tem que ouvir os profissionais que estão hoje lá na UPA. E caso alguém queira continuar lá, que tenha esse direito principal, porque muitos prestaram concurso e já foram direcionados da UPA. Acredito em outras questões em relação à UPA, como a própria construção de um estatuto próprio da UPA, porque hoje basicamente elas têm um estatuto que é uma cópia das UBS e é um problema muito antigo, desde que ela foi fundada. Entre outras questões organizacionais que poderiam melhorar o atendimento da UPA e até mesmo a sensação do pertencimento. Eu já ouvi de enfermeiros o questionamento que eles foram mandados para a UPA com uma certa forma até de castigo. Alguns não estavam lá nem por opção, que eles tinham uma função no posto de saúde, trabalhavam no horário e foram para a UPA. E o principal é saber quem quer trabalhar lá na UPA. Você está lá por livre opção. Sobre a questão de recursos, eu acho que a saúde sempre vai ser prioridade. A gente fala em educação, eu concordo que a educação é uma prioridade. Eu até do meu posicionamento político acredito que o governo deveria se preocupar com 3 coisas principalmente. Com saúde, educação e a segurança pública. Os demais a gente poderia terceirizar, privatizar. Sabemos que hoje a nossa legislação vem de cima federal, nós como vereadores não temos como privatizar, por exemplo, uma secretaria inteira, como seria o serviço de obras, como acontece em outros países que tem cidades praticamente privatizadas, mas nós temos que jogar com as regras do tempo. Sobre a questão dos recursos, eu digo que o edital, como a senhora mesmo citou, está suspenso do pregão, e o ideal realmente é maior esclarecimento. Para onde vai esse dinheiro? Para que tanto? E principalmente, ele pode ser direcionado até mesmo a serviços de mídias para a saúde. Por exemplo, eu cito aqui, campanha de dengue. Hoje nós estamos vivenciando na nossa região uma possível epidemia de dengue. O Covid está voltando, gente. Nós tivemos alguns casos. Será que está tendo a divulgação adequada? Então, se esse dinheiro vir a ser utilizado, que seja utilizado para questões de saúde. Como foi falado aqui, a saúde é todo um conjunto. Deve ser priorizado desde a publicidade. Nós sabemos que na nossa história nós tivemos alguns conflitos relacionados à saúde por falta de informação. Cito a revolta da vacina. Durante o período pandêmico, nós também tivemos algumas desinformações. Tivemos algumas coisas que posteriormente se comprovaram, que era dita como fake, e depois comprovaram até sobre alguns laboratórios. Mas é importante que a informação seja livre e de acesso, mas de uma forma enxuta, com os gastos apenas o necessário, e a saúde deve fazer uso desse meio de informação como meio de até aliviar uma possível epidemia, alguma coisa que pode sobrecarregar. Então é todo um conjunto. E toda a transparência, toda a clareza deve ser total para que não seja gerada dúvidas à população. Era o que continha e parabenizo pelos questionamentos, vereadora. Ainda em discussão? Senhor presidente, vereadora Tati, eu só tenho a elogiar a sua atitude de trazer esse tema aqui para a tribuna da Câmara, visto que realmente está insuportável a situação da nossa saúde. As pessoas estão pedindo socorro. Em qualquer mensagem, no WhatsApp, em conversa, as pessoas estão indo lá
na UPA e ficam lá 2, 3, 4, 5 horas. E isso é impossível que continue. E o seu estudo, e a senhora falou em cima de dados, e quando se fala em cima de dados, não dá para se tirar a razão que o problema não está lá, o problema é só nós implementar os postos de saúde, é nós dar um melhor atendimento lá que se resolve o problema. E então é importantíssimo que nós bata nessa tecla, que nós cobre, porque o vereador Gil Baiano falou muito bem, com a saúde não se brinca, as pessoas estão sofrendo. Imagine, vai doente, esperar lá no posto de saúde, na UPA, vereador Zenilda, 5 horas uma pessoa doente, a gente são já não fica bem. Imagine esperar 5 horas doente. Então, nós tivemos aqui a prefeita que sempre dizia que saúde era prioridade, quase parou uma sessão nossa aqui para ir atender uma pessoa lá na UPA, e agora está quanto tempo? E foi muito bem falado, agora as doenças virais que começam com o advento do inverno vão aumentar. Imaginou a gente com gripado ou, sabe lá, com pneumonia, esperando na fila lá, fora os outros problemas crônicos de nossa saúde. Parabéns a senhora, sim, e eu acho que sempre foi dito, dinheiro tem, falta gestão. Então, já que tem dinheiro, que faça-se a gestão e que se cumpra o que sempre foi prometido. E aqui é uma questão de humanidade, né? Humanitária. Saúde é uma coisa muito séria e o nosso povo canoinense não pode ficar sofrendo do jeito que está. Ainda em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, o vereador. Assim como o vereador André Flene, que foi muito feliz em suas palavras, agradeço por ter me citado de novo e vou continuar batendo forte que estamos em débito com todos na saúde, mas o interior vem há muito mais tempo sofrendo. E eu sempre prego que a estratégia da saúde da família, estando presente lá na comunidade, vai auxiliar e vai desafogar, sim, o atendimento aqui na UPA. Por quê? Porque o horário disponível para alguém ser deslocado do interior sem atrapalhar as suas funções é no período noturno. Inclusive, presidente, hoje aqui está meu amigo Caruncho. Durante a semana nós trocamos algumas informações justamente a respeito da UPA, que aqui foi na quinta-feira, existia vamos chamar de uma denúncia, onde realmente estava bem atrasado o atendimento. Tinha pessoas há mais de 3, 4 horas aguardando. Isso nós estávamos conversando 23 horas e 28 minutos da noite. Eu entrei em contato com a UPA, o que me foi passado, e realmente depois eu conversei por 3 vezes por telefone. O que acontece na UPA? Urgência e emergência, foi o que aconteceu naquele dia. Foi um acidente, foi um acidente de trânsito, um acidente com arma branca, um masculino ferido. Tudo isso vem a ocasionar o atraso no atendimento dos eletivos, dos demais casos que a senhora citou lá. Mas a saúde, ele é um complexo, não é só a UPA. Realmente ele vem bater lá dos postinhos de saúde e vem acumular na UPA. Aí quando a senhora fala da terceirização, em caso de uma administração, de uma gestão tão ampla quanto é do município, você tem que olhar com maior carinho aonde? Aonde você atinge as pessoas. Eu também não vejo como caminho a terceirização da saúde. Nós temos bons profissionais, sim, temos pessoas que se dedicam dia e noite e dão a vida para atender bem as pessoas. Mas em algum momento tá faltando a gestão do complexo da saúde. Porque ele não é simplesmente a unidade básica, não é simplesmente a unidade central, não é simplesmente o pronto atendimento. Ele tem que ser pensado como um todo. E a administração, ela pode delegar, pode terceirizar? Pode, alguns setores. Assim como o vereador André Flene que citou. Agora,
você tem algo que deve ser cuidado, assim como é na nossa casa, ou seja, na nossa empresa, em qualquer o cuidado maior, você não passa, você não terceiriza. Esse cuidado tem que ser um cuidado de mãe. E assim deve ser a saúde. Eu não vejo como simplesmente administrar o recurso, não. Vamos terceirizar que vai ser melhor. Não, nós temos bons profissionais, mas tem que ser pensado como um todo para dar o suporte necessário para que essas pessoas consigam atender. E não é só o suporte do profissional, é a questão dos horários em si. Eu vejo que é muita coisa envolvida, mas quem está lá na gestão da pasta, como na gestão municipal, tem que ter esse olhar e realmente fazer esse cálculo. Porque é uma coisa tão simples e óbvia. Se você não consegue ser atendido no postinho de saúde em determinado horário, ele vai cair na UPA. Se ele precisa, ele vai cair na UPA. Então, dentro daquele estudo que a senhora passou para nós ali, vereadora Tati, se nós buscarmos os horários de atendimento, eu tenho certeza que a maior parte dos horários vai ser à noite. Por quê? Porque é o único local disponível para ser atendido. Então, vai ficar afogado. Então, isso tem que achar uma forma de gestão da pasta de gestão da saúde como um todo. Tratar a saúde como uma mãe trata do seu filho. É assim que eu vejo que tem que ser tratado. Ainda em discussão. Senhora presidente. Vereador William. Senhora presidente Zenilda, vereadora Tati, colegas vereadores, vereadoras, assessores da casa, a todos que aqui estão hoje presencialmente, e cumprimento em nome de Geraldo a todos, para não cometer o equívoco de errar ninguém. O Geraldo vem mais na sessão. E quero cumprimentar também aos nossos amigos que nos assistem nas redes sociais. Eu vou fazer uma explanação em relação a tudo isso para vocês verem como o sistema ele é complexo e como a gestão pública ela é difícil. Muitas vezes as pessoas nos cobram, vereadora Tati, por nós estarmos na política e não resolver os problemas. Eu acho que o que as pessoas mais se entristecem e mais ficam irritadas são quando a gente promete o que não pode ser cumprido. Ou quando a gente acaba falando que vai fazer e no final das contas a gente vê que é mais difícil do que a gente imaginava e não consegue cumprir. Só que nós que estamos na política, a gente sabe que o sistema é realmente muito complexo e que as coisas são difíceis. E que as coisas têm que ser feitas da forma correta, porque Ministério Público, Tribunal de Contas, tem diversos órgãos, assim como a Câmara de Vereadores, que estão em cima para que as coisas elas não saiam erradas. E se algo acontecer errado, o gestor pode ser muito prejudicado, bem como a todos que fazem parte da administração. Então as coisas elas têm que ser feitas muito bem pensadas. Quando a gente fala em relação à terceirização da UPA, e eu já tive diversas vezes sentado com muitas pessoas, muitos profissionais, outros prefeitos, outros secretários de saúde de outros municípios discutindo esse assunto, a gente cai numa situação que ela é muito complexa. E vejam, a OAS, que é esse modelo de terceirização, ela nos leva a pensar e eu vejo que foi esse o intuito da atual gestão, querendo terceirizar os serviços da UPA. Lá nós temos, não me recordo agora o número de profissionais, mas mais de 40 profissionais, que trabalham numa escala de 24 horas, alguns 12 horas, e eles poderiam estar disponíveis para trabalhar nos postos de saúde. Nosso município hoje, quero reforçar, está com o índice de pessoal estourado, então não pode contratar mais pessoas. E pensando na OAS, a gente ganha 40 profissionais, porque esses 500 mil, 600 mil, 800 mil, que seriam utilizados para contratar empresa terceirizada, nos faria sobrar pessoas para trabalhar nos postos de saúde. Então, nós teríamos um acréscimo de cerca de 40 profissionais para trabalhar nos postos de saúde. Porém, quando a gente traz isso para a nossa atualidade, e por que entrou essa discussão? Porque a gente não consegue baixar o índice. E não conseguindo baixar o índice, teríamos que achar uma forma de contratar mais pessoas sem inflar esse índice, porque isso pode acarretar numa improbidade administrativa para a atual gestão. Então, o problema ele está muito mais a fundo do que a gente imagina, porque o problema está no índice. Porque se a gente conseguir baixar o índice, a folha salarial, a gente vai conseguir pensar em outras alternativas,
contratar mais enfermeiros para os postos, contratar mais técnicos, contratar uma infinidade de profissionais que hoje nós temos falta, como fisioterapeutas, psicólogos e tudo mais, todas as filas estão cheias, sem precisar deixar o nosso filho, como bem falou o vereador Maurício, para um estranho cuidar. Eu tenho certeza que o vereador André daqui uns dias será papai e está ansioso para pegar o filhinho dele no colo, e eu quero crer que você quer muito cuidar do teu filho. Se possível, você vai largar todas as tuas funções para você cuidar. E o que está acontecendo no nosso município é que a gente está terceirizando esse cuidado de pai e de mãe, que o vereador Maurício falou, para um estranho. Sendo que, se a gente puder, nós vamos cuidar do nosso filho. Então, nesse sentido, nós temos que voltar lá no requerimento do vereador André, que algumas sessões atrás ele fez, solicitando informações em relação justamente a esse ponto, que é a reforma administrativa. Com a reforma administrativa, a gente conseguiria baixar o índice da folha, contratar profissionais para outras áreas e fazer com que a nossa UPA continue na atual gestão, sendo gestoriada pela secretária de saúde, pela prefeita, e dessa forma tendo todo esse cuidado em mãos. Eu pensei muito em instalar a OAS quando estava no executivo, mas eu tive medo, tive receio, justamente pelos casos que nós vemos aí pelo Brasil de má gestão de empresas terceirizadas que vêm, pensam apenas em lucrar e esquecem de cuidar daquilo que é mais importante, que é a vida do canoinhense. Então, a gente tem que sim refletir, trazer para discussão isso, e me perdoem por me alongar, mas é porque o assunto realmente ele requer pensar um pouco mais em relação ao problema, porque ele não é tão simples assim, apesar de ser sério, né? Quem sente dor muito bem sabe o que é na UPA e ficar esperando uma cirurgia, ficar esperando uma simples retirada de catéter. Eu sei que não é simples, porque senão seria mais fácil de retirar, mas para uma prefeitura que trabalha com um orçamento grande como é o nosso, de mais de 200 milhões, é um problema que a gente tem que buscar a solução da forma mais rápida possível, para que nossos canoinhenses não sintam dor. Então, aguardamos esse estudo, novamente fica aqui o reforço para que o Executivo nos envie, né? Quem sabe nesse estudo a gente veja que estamos errados e a empresa terceirizada seja a melhor opção, não seja tão caro assim quanto eu estudei quando lá estava, e a gente repense e tenhamos 40 profissionais trabalhando nos postos de saúde. Como pode ser que a gente veja que não é uma boa saída e a gente vai entregar nosso filho na mão daqueles estranhos que a gente não sabe se vão cuidar dele, vão pensar em lucrar com o nosso filho. Outra situação em relação a esses 174 mil, esse contrato, eu concordo com a senhora, vereadora, nos teus apontamentos, no que a senhora postou nas suas redes sociais, e foi tão impactante e positivo que já foi suspenso o pregão. Então, nós temos que estar em cima, não devemos aqui fazer críticas levianas, só pensando em ser oposição ou defender só porque eu sou governo. Nós temos que pensar em proteger os cofres públicos do nosso município. E o levantamento que a senhora faz através do seu requerimento é justamente nesse sentido. Quem sabe seja importante, sim, a gente divulgar as ações que o Executivo realiza, mas tem formas gratuitas de fazê-lo, assim como nós estamos fazendo há algum tempo, com Instagram, Facebook, redes sociais, YouTube. Mas em um determinado momento isso daqui pode sim se tornar interessante, mas não no momento que o município está passando hoje. Com dificuldade financeira em todos os aspectos, 174 mil pode significar o alívio de dor de quantas pessoas? Então, agradeço a senhora por trazer esses questionamentos aqui para essa casa. Essa casa, ela tem justamente esse intuito. Nós aqui não atacamos ninguém, diferente daqueles que nos atacam simplesmente porque acham que a gente quer estar no poder ou porque nós nos achamos maiores ou menores que outros. Nós estamos aqui simplesmente fazendo o nosso trabalho de vereador. E a senhora, da mesma forma, com a grandeza que a senhora faz, só merece os parabéns. E eu quero assinar junto o requerimento. Na hora da leitura, da votação, eu solicitarei. Muito obrigado. Dá licença, Tati. Então, eu gostaria de cumprimentar a Nádia e o Alex, sejam muito bem-vindos, em nome deles cumprimentar as pessoas que aqui se encontram. Eu acho que essas discussões elas são extremamente importantes,
porque nós precisamos aqui trazer as queixas da população e procurar encaminhar, então, juntamente, porque nós estamos no dia a dia ouvindo, nós estamos junto com a população. Então, eu fiz alguns apontamentos, não quero me alongar, mas com relação às cirurgias. Eu, como assistente social, eu atendo muitas pessoas diariamente. Essa é a minha profissão, eu sempre digo, eu sou assistente social e eu estou vereadora. Né? Então, o ato da escuta qualificada é uma ferramenta que nós utilizamos. A troca de catéter, ela acontece porque a cirurgia não foi realizada. É isso, né, Fábio? E pelo que eu tenho ouvido, tem muitas pessoas esperando faz algum tempo para essas cirurgias acontecerem. 2020, 21, 22, 23... E elas precisam acontecer, porque se a cirurgia acontecer, acabou o problema. Né? E a gente sabe, então, a responsabilidade do Estado também. E nós aqui precisamos, então, fazer com que o Estado cumpra aquilo que é seu papel e que o município executivo cumpra aquilo que é a sua atribuição. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que a retirada de catéter, ela é algo paliativo, importante, mas as coisas têm que ser resolvidas para acabar com a dor, acabar com o sofrimento. Vamos partir desse princípio. O primeiro ponto é esse. Que já faz algum tempo que as pessoas estão nesta fila e elas precisam, então, ter a sua situação resolvida. 2020, 2021, 2022 e assim por diante, e nós, 23... E precisa ser resolvido. O primeiro ponto é esse, Tati. Então, que bom que você traz isso, né? Esses contratos, essa divisão de papéis e nós cumprindo com aquilo que nós somos responsáveis, sim, que é fiscalizar. Em qualquer âmbito é o nosso objetivo. O primeiro ponto é esse. Quando o vereador Maurício fala da importância da prevenção através das equipes de saúde da família, é aí que nós precisamos investir. Porque se o paciente tem precocemente um diagnóstico lá na ponta, isso vai evitar sofrimento. Porque tão cedo seja descoberto, ou mais cedo seja descoberto, o melhor remédio vai acontecer, e se precisar da média e da alta complexidade, porque o SUS também ele é dividido em níveis de complexidade, o básico, o médio e a alta complexidade. Então, o município precisa, sim, investir nas unidades básicas de saúde, precisa ter realmente esse plano em vários níveis, vereador. E eu também penso, assim como vocês, que é fortalecendo a unidade básica de saúde. E quando o vereador William, agora eu vou citar o vereador William, quando ele fala da importância de nós, então, encaminharmos algumas coisas, eu penso que quando vier esses estudos, vamos sentar, porque o senhor traz algo muito importante, 40 e poucos funcionários nas unidades básicas de saúde, nesse momento. Às vezes a gente quer cuidar do filho, mas talvez a gente precise deixar numa creche, numa escola naquele momento, mas não é para sempre. Às vezes é naquele momento que a gente precisa estudar e fazer alguns apontamentos. Porque a vereadora Tati falou uma frase muito importante. Nós precisamos apontar também alguns caminhos que podem ser. Eu acho que isso é de extrema importância. Essas discussões, essa nossa visão, porque o diferente se complementa. Alguém que traz lá do interior uma visão que talvez, professor Osmar, o senhor, eu sei que tem um pé lá no interior também, mas nós não temos a mesma visão deles. O vereador André, que traz a questão da prevenção, da importância desse impacto para a qualidade de vida, eu acho que é por aí que nós precisamos pensar. Então, várias frentes, Fábio, precisa ser resolvida, sim, são mais de 40 pessoas nessa situação. Pelo que eu tenho acompanhado ali a discussão de vocês, que tem, são 6 numa situação mais agravante, mas as outras 40 que nós também não podemos deixar que se agrave e que nós precisamos, então, pensar juntos. E todas essas discussões, vereadora Tati, elas são de extrema importância, porque lá na ponta, a população que precisa, ela precisa contar. Então, que nós possamos pensar e organizar esse fluxo, sugerir
para que menos pessoas sintam dor. Era isso, vereadora Tati. Bom, após ouvir os senhores vereadores, tem alguns apontamentos que eu quero fazer nessas considerações finais. Primeiramente, em relação a esse pregão que está suspenso, vereador William, esse pregão não está suspenso por conta da postagem que eu fiz. Eu tenho que ser muito sincera aqui com todo mundo. Esse pregão ele está suspenso desde antes da minha postagem. Tá? Ele foi suspenso porque uma empresa entrou com uma impugnação, alegando, a empresa está alegando, não sou eu que estou afirmando, mas a empresa está alegando um possível direcionamento do edital. Não estudei a fundo para dizer se está direcionado ou não. Mas assim que a empresa impugnou, houve essa suspensão, e ele fala lá no portal, suspenso, análise de impugnação. Com todo respeito à opinião do vereador André, que seja, então, se possível, gasto com saúde, com campanhas, eu acredito que realmente é muito importante que sejam feitas campanhas. Mas eu acho que o mais importante ainda é investir nessas cirurgias eletivas, outras cirurgias que são muito mais urgentes. E também acho muito importante investir em medicamentos. Nas últimas 3 vezes que eu fui na unidade de pronto-atendimento e fui pessoalmente, a farmácia da unidade de pronto-atendimento, que está sendo divulgada, que tem os medicamentos e que funciona, nas 3 vezes não estava funcionando. Eu ouvi relato de um funcionário lá de dentro da UPA dizendo: poxa, Tati, que dó, uma mãe saiu daqui com 4 crianças e com receita porque a nossa farmácia não está funcionando. Será que essa mãe tem condições de pagar esses medicamentos numa farmácia particular? E era no sábado. Isso foi no sábado. Então, teria que ser farmácia particular. Então, meu ponto de vista, e eu estou aqui porque as pessoas estão me implorando e eu estou aqui hoje implorando por elas. Que a prefeitura pense, que o Poder Executivo pense, se esse valor de quase 175 mil não pode ser remanejado para usar na saúde. Porque quem está com dor, quem está precisando com urgência de uma cirurgia, não pode esperar. Essas pessoas não querem ver uma campanha de conscientização contra a dengue, por exemplo, quando elas estão lá sofrendo. Eu não sei se os senhores já tiveram problemas renais aqui, eu já tive. E o que eu tive não foi nem 1/4 da dor que essas pessoas sentem. Então, eu consigo me colocar no lugar delas nessa situação. Hoje eu estou aqui fazendo um apelo à prefeitura. Eu sei que hoje a prefeita Juliana já esteve aqui antes, já apelou dessa forma também, então eu acredito que ela vai atender a esse apelo da população. Eu não estou aqui apelando por mim, vereadora Tati, eu estou apelando por outras pessoas. Então, é um apelo por esse remanejamento, é um apelo para que se pense em ter a farmácia funcionando na UPA para essas pessoas que não podem comprar, que não podem esperar, que seja gasto, então, com isso. Em relação à questão de... Porque a fundamentação desse contrato, ele fala que a prefeitura hoje não tem equipamento, não tem pessoal para essas mídias. Tem assessoria da imprensa. Recentemente, em março, foi comprado um drone no valor de um pouco acima de 10 mil. Então, tem. Será que isso é prioridade? Esses são meus questionamentos. E eu faço esse questionamento não em forma de ataque. Eu faço esse questionamento porque eu quero ouvir essas respostas. Porque enquanto trabalhamos aqui com a prefeita, enquanto ela era vereadora, eu vi uma pessoa humana lutando pelo povo. Eu vi uma pessoa de um coração grande que trabalhava aqui lutando pelo povo. Então, eu espero que essas respostas venham para beneficiar a nossa população na saúde. Em relação ao que o vereador William fala, e que o vereador André já pediu também, dessa questão de uma reforma administrativa, e aí sim, abrir concurso, assim que possível, isso é tão importante que vai ajudar o ICEPREV, se tiver esses concursos. Em relação, vereadora Zenilda, a essa contratação, sim, é o sistema CISREG? É. Mas o que acontece, isso um médico urologista me falou e eu posso repassar para os senhores. Quando o paciente chega na unidade de pronto atendimento com cálculo renal, e segundo esse médico urologista me informou, não existe uma infecção, não existe um quadro infeccioso, ele entra pela urgência e emergência, é feita a cirurgia da retirada desse cálculo, pode ser feita, aí coloca o catéter, aí entra na fila para retirar o catéter depois de alguns dias. Quando entra na fila do CISREG ou é retirado? Então, depois que coloca o catéter, não seria mais caso de emergência.
Então, o problema, né, conforme o paciente está informando, é muito mais grave. Por isso que eu falo para os senhores, nós precisamos sentar e discutir. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, dizer quem que está certo, quem que está errado, não. Eu estou aqui pedindo uma solução. Se esse valor que tem hoje para investir nessas mídias pudesse ser remanejado para a saúde, nós temos um contrato aí comprovando, 107 mil podem dar 40 cirurgias eletivas. Então, por isso uso a tribuna hoje, para implorar pela população que precisa que esse valor seja remanejado para a saúde. Seria isso. Existe mais algum vereador interessado em falar na tribuna? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Senhora presidente, Com a palavra. solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 045 de 2023, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei número 6.811, de 20/1 de 2023, e da outras providências. Projeto de lei número 46 de 2023, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 47 de 2023, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a custear despesas e da outras providências. Coloco em discussão e votação o pedido de inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 45, 46 e 47 de 2023. Está em discussão? Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão incluídas na ordem do dia os projetos de lei número 45, 46 e 47 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 39 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote Proerd, despesas no valor de até R$ 2.400. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 39 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 43 de 2023, que autoriza firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas e adota outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 43 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 37 de 2023, que autoriza a instituir a Feira de Artesanato da Estação de Marcílio Dias e da outras providências. Projeto este com emenda modificativa. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 37 de 2023, com emenda modificativa. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 32 de 2023, que denomina Via Pública de Júlio Vente. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 32 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 45 de 2023, que altera o parágrafo único do artigo 1º da lei número 6.811, de 20 de janeiro de 2023 e da outras providências. Projeto esse para adequar o valor do salário mínimo aos servidores públicos municipais. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 45 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 46 de 2023, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Permitir a utilização do Parque Municipal de Exposições Agropecuindustrial Ouro Verde José João Clempos pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas e Região, a Pecari, para a realização do evento Feira do Gado Geral, entre os dias 26 de maio de 2023 a 28 de maio de 2023. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 46 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 47 de 2023, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a custear despesas e dar outras providências. Despesas referentes à alimentação, transporte e despesas emergenciais dos atletas da equipe do Balão 23 feminino, bocha Rafa feminino e canastra feminino. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 47 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Maurício Zimmermann, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento número 318 de 2023. De autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, a senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, e a senhora Cleide Anita Alberti Gonçalves, coordenadora regional de educação, solicitando informações a respeito do projeto da quadra coberta na escola Aquiles Pazda, no Rio do Pinho. Alunos e funcionários da instituição relataram que já existe um projeto que estaria parado para melhoria do espaço esportivo da escola. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Então, inicialmente justificando por que foi enviado tanto para a secretária municipal quanto para a dona Cleide, né, que é responsável pelo Gered, né? Sempre tem um nome diferente, CRE, Gered. Eu estive recentemente na escola do Rio do Pinho e recebi algumas informações, tanto de alunos quanto de funcionários, que existe um projeto desde o ano de 2015 que não teve mais retorno, e esse projeto seria alguns fundos de investimento do governo do estado para a ampliação de espaços esportivos das escolas. Lembrando que a escola do Rio do Pinho, ela abrange também a escola Aquiles Pazda, que é municipal, como uma extensão do Manuel da Silva Quadros. Então, ela é utilizada tanto por alunos que pertencem à rede municipal quanto à estadual. E é uma escola de importância para a região, porque ela tem alunos de Antagorda, do Rio do Pinho, do Paulo Pereira, entre outras localidades da região. Então é uma escola já tradicional e que merece um apoio, né? É uma das poucas escolas que não tem quadro coberto adequado no nosso município. Era o que continha. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, quero fazer uso da palavra aqui em questão ao requerimento do vereador André Flenick. E realmente é uma das escolas que não tem uma quadra coberta, um ginásio, né? E onde os alunos nos dias de chuva, eles não podem fazer uma atividade física lá. E sabemos que lá tem espaço para a construção disso. Então, muito importante que se tenha o projeto. Porque, tendo o projeto, podemos ir em busca de recursos junto ao governo do estado para que amanhã ou depois a escola Aquiles Pazda possa ter uma quadra coberta lá, onde possa abrigar os alunos, qual a Vossa Excelência tem falado. A escola do Rio do Pinho atende várias comunidades que é do distrito de Paulo Pereira, contando ali como Papuã, Boa Vista, Paulo Pereira, Cantagalo, Antagorda, Rio do Pinho, Santa Leucádia, Santa Aide e Santo Antônio dos Osgrau. Então, e parte dos alunos ali também que vão da Sereia. Então, é uma escola que abriga bastantes alunos e ela é tanto municipal como tem uma extensão da escola estadual aqui do Manuel da Silva Quadros. Então, o importante é que se tiver o projeto, já se torna mais fácil para a busca de recurso para que essa quadra venha acontecer e venha atender às necessidades dos alunos daquele distrito. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 318 de 2023. Requerimento número 319 de 2023. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, tendo em vista o pregão eletrônico número 24 de 2023, no valor de R$ 174.519,96, para contratação anual da empresa para produção de conteúdos audiovisuais institucionais,
jornalísticos, documentais e educacionais, para serem divulgados mensalmente pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Canoinhas, bem como tendo em vista o momento em que o município vive, que, segundo os discursos vindos do Executivo, não há verba para investimentos. Requer seja encaminhado a esta Casa de Leis a justificativa jurídica para a contratação de empresa de mídia, utilizando-se deste valor de R$ 174.519,96. Ainda questiona se o valor utilizado para esta contratação não poderia ser remanejado e utilizado na saúde, tendo em vista as inúmeras reclamações sobre a demora em atendimento médico, em medicamentos e em procedimentos cirúrgicos. Está em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. quero pedir para a senhora para assinar junto o requerimento 319 e 320 de 2023. Com certeza, vai ficar disponível, vereador William. Senhor presidente, também gostaria de assinar juntos os dois requerimentos. Com certeza. Continua em discussão. Da mesma forma, assino junto, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 319 de 2023. Requerimento número 320 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, tendo em vista a resposta do requerimento 175 de 2023, por meio do ofício 59 de 2023, onde constam o número de atendimentos da UPA, classificados de acordo com a complexidade. Solicita as seguintes informações. Primeiro, ainda há interesse do município em terceirizar os serviços da unidade de pronto atendimento? 2. O estudo de viabilidade dessa terceirização já está concluído? Se sim, enviar cópia para esta casa. 3. Há projeto por parte do Executivo para ampliar os horários de atendimento e o número de atendimentos nas UBSs e nos demais postos de saúde? Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 320 e solicito que a assessoria da casa, então, coloque também o nome do vereador William Godoy. Maurício Zimmermann. E do vereador Maurício Zimmermann. Requerimento número 321 de 2023. De autoria do edil, professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando que seja encaminhado a essa casa explicações da mudança na denominação do cargo de monitor de educação especial para auxiliar de desenvolvimento infantil. Esses profissionais fizeram concurso com a denominação de monitor de educação especial, onde especificava em seu edital os direitos e responsabilidades do cargo. Com essa nova denominação, se altera algum item das funções e responsabilidades do cargo? Foi feita uma consulta ou comunicado para esses profissionais? Qual a necessidade dessa mudança? Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. a gente recebeu algumas reclamações de que os profissionais que fizeram o concurso para monitor de educação especial, eu explico melhor. Temos dois tipos de monitores nas nossas escolas. O monitor de educação especial, que trabalha diretamente com a pessoa especial, e o monitor de educação infantil, que é aquele que ajuda o professor na educação infantil na sala de aula. E essas pessoas, quando vieram consultar a sua carteira digital, a nomenclatura da função não era educação especial e mudou-se seu nome. Então, eles fizeram um concurso para tal e foi mudada. Então, é importante para eles saberem se, ao mudar essa nomenclatura, alterou também as suas funções. Ao mudar essa nomenclatura, será que daqui a pouco não vão colocar eles em outras funções e não naquela na qual foi feito o edital do seu concurso, onde estava especificado todas as suas funções dentro
da educação e por que mudança, e eles não foram consultados para isso. Então, essas explicações para nós que é importante para que a gente possa repassar para eles. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 321 de 2023. Sem mais requerimentos, presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Senhor presidente. Vereador William Godoy. Com a palavra. Senhora presidente, só para justificar, o vereador Vilmar Sudoski faltou hoje na sessão e faltará amanhã, pois está em viagem de cunho particular. Então fica aqui a ausência dele e um abraço aos nossos amigos canoinhas. E como explicações pessoais, eu quero hoje trazer aqui, dividir comigo um pouco da minha felicidade, pois eu era aluno do curso de Ciências Biológicas da UFSC e alguns dias eu estava um pouco ausente das reuniões, das comissões, pois eu estava me dedicando ao máximo para conseguir finalizar o meu estudo, o meu TCC e apresentá-lo. E hoje, inclusive, cheguei quase na hora da sessão porque consegui apresentar e logrei êxito. Então, nos próximos dias, colarei grau. Então, é uma alegria que eu divido com todos e uma desculpa também pela ausência que eu tive em alguns momentos, pois estava me dedicando na vida acadêmica para me formar logo e ter mais essa graduação. Então, fica aqui minha alegria e o agradecimento pela compreensão daqueles que sabem que eu estava nesses dias aí me esforçando nesse sentido. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Gilmar Martins. Com a palavra, vereador. Senhor presidente e demais vereadores, com explicações pessoais, mas aqui eu quero primeiramente mandar uma boa noite àqueles que estão nos acompanhando aí no distrito de Pinheiros, ali no Rio da Areia, Entre Rios, família Cujo, Colasso, enfim, todos vocês que estão nos assistindo aí das suas casas. Desejo a vocês uma boa noite, o pessoal lá da localidade Rio do Pinho, Josnei, Neri, o seu Éder Cordeiro, enfim, a todos os que nos acompanham. E como ocorreu na semana passada, uma lembrança de mais um ano de vida, de existência de mim, hoje eu lembrei que a nossa vereadora Zenilda Lemos também está completando mais um ano de vida. Então gostaria, após os demais falarem, nós cantar os parabéns e desejar felicidade a essa mulher guerreira, batalhadeira. Que Deus abençoe e te dê saúde para que você continue lutando por aquilo que muitos esperam de você e muitos precisam do seu trabalho. Mais algum vereador inscrito? Vereador Adilson Steidel. Senhor presidente, cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, público presente, através das redes sociais. Eu também, como o vereador Gil Baiano citou, quero parabenizar a vereadora Zenilda Lemos, ontem só através das redes sociais, né, mas hoje já presencialmente, né? Desejar tudo de bom, sucesso sempre, vereador. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Então vamos quebrar o protocolo novamente para cantar os parabéns para a vereadora Zenilda. Nada mais havendo a tratar, declaro então encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 23 de maio, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.